Bom, boa noite a todos e a todas presentes aqui nessa nossa segunda conferência de animadores e animadoras Laudato Si. E hoje a gente tem a alegria de receber o irmão Afonso Murat, que com muita disponibilidade ofereceu esse tempo aí para partilhar um pouquinho com a gente sobre a Laudato Si. E eu fico muito feliz dessa participação, né? A gente sabe que a agenda do irmão Afonso é sempre muito cheia e ele conseguiu reservar esse tempinho aqui para compartilhar com a gente. Então, primeiro, o Murat, muitíssimo obrigado pela sua participação. E nessa continuidade dessa dinâmica da nossa conferência do Ver, Julgar e Agir, a primeira chamada com o Ver, a Patrícia Antunes, ela deu esse contexto geral sobre essa nossa crise socioambiental contemporânea, e agora o irmão Afonso ele vai compartilhar um pouco dessa perspectiva da Laudato Si sobre essa crise, né? A Patrícia já mostrou alguns pontos que são integrados, né, dessa crise. Agora o irmão Afonso Murat, na perspectiva da ecologia integral, vai nos mostrar qual que é essa visão, qual que é essa perspectiva da Laudato Si dentro dessa crise que a gente tem vivido. Então, muitíssimo obrigado novamente, Murat, e a palavra está com você. É um grande prazer poder compartilhar com vocês o nosso tema dessa noite será a ecologia integral na Laudato Si. Nós vamos acompanhar essa colocação com alguns slides do PowerPoint que depois serão enviados a vocês e também um artigo mais completo onde esse tema também está desenvolvido para que vocês possam continuar refletindo. Igor, põe o primeiro. Isso. Segue a primeira. É bom lembrar como a encíclica Laudato Si está estruturada. Tem aquela introdução, onde o Papa também recorda o caminho que se fez anterior na doutrina social da Igreja sobre o tema da ecologia. O primeiro capítulo é o que está acontecendo na nossa casa comum. O segundo é sobre o Evangelho da Criação, que é uma leitura bíblico-teológica sobre o tema da ecologia. O terceiro é uma reflexão mais filosófica, eu diria que é o capítulo mais complicado da Laudato Si, mas que vai além das aparências, porque apresenta a raiz humana da crise ecológica, o tema do chamado paradigma, né, técnico-científico e o antropocentrismo desregulado, que leva a uma série de consequências negativas para a humanidade. A seguir vem o capítulo 4 da Ecologia Integral, que é o assunto nosso de hoje. E dali derivam as linhas de orientação que dizem respeito mais a questões da política, da economia, e, por fim, a educação e espiritualidade ecológica, que tem elementos pessoais e coletivos também. Então, vamos focar agora no capítulo 4, Laudato Si. Bom, o capítulo 4, ele é desenvolvido apresentando diversas dimensões da ecologia. A gente está acostumado a imaginar a ecologia como estudo sobre o verde, não é verdade? Ou então, tudo que diz respeito à preservação do meio ambiente, da água, das florestas. Já há muitos anos que o tema de ecologia tem avançado, porque a ecologia é um saber sobre a sustentabilidade. E não só um saber, é também uma visão de mundo e é também um grande movimento do mundo inteiro de homens e mulheres que se empenham para fazer com que o planeta continue habitável. Isso, de certa maneira, está apresentado de forma assim, brilhante nesse capítulo da Si. Então, começa com uma caracterização da ecologia ambiental e social, depois a ecologia cultural, a ecologia do dia a dia, que na realidade é mais ecologia urbana, e depois o Papa liga isso
com um tema que é muito forte na doutrina social da igreja, que é o tema do princípio do bem comum. Afinal de contas, o que a ecologia tem a ver com o bem comum? Acho que essa pergunta é fundamental para nós também. E, por fim, ele faz uma alusão a um tema que hoje em dia está muito discutido e conversado, que é o seguinte: que impacto tem a nossa ação para as futuras gerações? Que responsabilidade nós temos para as futuras gerações de seres humanos, de plantas, de animais, de micro-organismos que vão vir depois da gente? Você vê que é um esquema belíssimo e que podemos estudar de muitas maneiras. Vamos lá olhar com detalhes. Primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é que nós temos vários termos técnicos que são familiares aos pesquisadores, como também a membros do movimento socioambiental, mas que são desconhecidos pelo católico comum. Por exemplo, se fala de modelos de desenvolvimento, produção e consumo, impacto ambiental, ecossistemas, uso sustentável, capacidade regenerativa, culturas homogeneizadas, ecologia urbana, grandes projetos extrativistas, paisagem urbana, solidariedade intergeracional. Ora, isso é uma oportunidade para que nós, cristãos, que estamos às vezes demasiadamente acostumados com aquela linguagem interna da igreja, nos abramos a questões e a temas contemporâneos numa perspectiva científica. E nesse sentido é impressionante, gente. Eu tenho encontrado em vários lugares pessoas que não são das igrejas cristãs e que leem a Laudato Si e falam: poxa, que negócio bem feito. Como é que consegue combinar um aspecto humano com a ciência, com a ética e com a espiritualidade? Esse é o desafio para nós. A gente fazer essa articulação e passar para as outras pessoas também. Próximo slide. O que se apresenta no capítulo 4 sobre ecologia ambiental, econômica e social? Eu vou apresentar brevemente. Primeiro, uma afirmação que está presente no Laudato Si muitas vezes. Tudo está interligado. E quando a gente fala em ecologia, não podemos pensar só no verde, na água, nas plantas, na comida. Exige-se avaliar os modelos de produção, consumo e descarte. E existe uma única crise socioambiental, e essa perspectiva integral, e isso é repetido na Laudato Si muitas vezes, leva em conta o meio ambiente, os ecossistemas, e também os seres humanos, principalmente os pobres. Qual é a novidade da ecologia? É que ela não considera um ser vivo sozinho, uma planta, um animal, nós humanos, mas tudo em interrelação. O conjunto de organismos que convivem em determinado espaço. Por fim, quero lembrar o tema da ecologia social. A ecologia social diz respeito à atuação de instituições, sejam pequenas ou grandes, cuja ação impacta no ambiente e na qualidade da vida humana. Vejamos a próxima. Ecologia cultural. A ecologia cultural comporta um respeito e um cuidado com o patrimônio material e imaterial, mas também com todo o nosso processo de produzir significados e de respeitar as culturas locais. E aqui o Papa Francisco nos diz que o desaparecimento de uma cultura é tão grave quanto o desaparecimento de uma espécie. E aí veja que impacto que isso tem para nós da América Latina, por causa das nossas populações indígenas, das populações quilombolas. Então, e ele diz isso com clareza: a igreja assume a defesa das culturas indígenas que em várias partes do mundo estão sendo ameaçadas. A seguir, a ecologia da vida cotidiana, que se vocês lerem com cuidado, verão que há um predomínio da situação urbana. Esse também é um desafio. A gente fala em ecologia e pensa logo no mato, da Amazônia, isso é verdade. Mas o tema da ecologia urbana é cada vez mais importante. E ela é desenvolvida no Laudato Si, lá no primeiro capítulo também. Você imagina, transporte coletivo, qualidade dos alimentos, qualidade do ar, são questões urbanas. Então,
Nesse sentido, progresso só é autêntico se produz melhoria global na qualidade da vida humana. Você olha que a perspectiva do mercado, a perspectiva daqueles que defendem que o neoliberalismo, que o mercado dá as cartas, que o mercado tem uma mão invisível que se autocontrola, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela não leva em conta os mecanismos de controle social e a avaliação de que um progresso não se mede só pelo PIB, se mede também pela qualidade de vida das pessoas e do ambiente. E aí o Papa Francisco, com sua sensibilidade latino-americana, diz, olha, os pobres desenvolvem uma ecologia humana, mesmo cercado de muitas limitações, e criam uma rede de comunhão e de pertença. A gente vê isso, né? Vai nas comunidades da roça, da periferia, como as pessoas criam relações, essas relações são ricas e são importantes. De outro lado, quando a pobreza é extrema, ela causa estragos terríveis da vida humana. Perda de raízes, favorece a proliferação de organizações criminosas, da violência. Mas o Papa Francisco não se detém em denunciar isso. Ele diz, mesmo assim, as pessoas são capazes de superar essas situações e de fazer uma experiência comunitária. Então, já vimos a ecologia social, ambiental, a ecologia urbana. Vejamos a próxima. Ainda na ecologia urbana, se fala da planificação urbana, da qualidade do ambiente, dos espaços comuns. Hoje, se fala muito no mundo da cidade para as pessoas. Você sabe que um dos grandes problemas para nós na América Latina é que as cidades são pensadas para os carros. E quem é que tem carro? Os mais ricos. Não é pensado para as pessoas. Pensar uma cidade para as pessoas é pensar em calçadas enormes, bem feitas, onde os velhinhos, as crianças podem transitar sem tropeçar, é ter espaço para a bicicleta transitar, é ter um bom corredor de transporte coletivo e moradia de qualidade. Sigamos. Ainda da ecologia urbana, o Papa Francisco fala como são encantadoras as cidades, ou que estão cheias de espaços que unem, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Uma vez eu fui num bairro em São Paulo e me impressionou isso. Havia uma praça pequenininha, uma praça antiga, e ali de tarde se reuniam as pessoas mais idosas para jogar dama, para jogar baralho. Ali, no começo da noite, as crianças brincavam. Você vê um espaço pequenininho, mas um espaço cultivado, as pessoas se encontram. Depois tem referência ao transporte urbano, como eu já falei, e uma afirmação muito séria. A vida caótica das cidades e a falta de serviços essenciais no campo contrasta com a dignidade do ser humano. Por fim, há uma alusão muito bonita ao corpo nosso, a importância da gente cuidar do corpo. Eu quero comparar aqui, eu estive no Fórum Social Mundial semana passada, lá em Salvador, presença enorme, 50 mil pessoas de vários países do mundo, e um dos painéis que eu participei, a pessoa falava que hoje nós precisamos cada vez mais fortalecer os movimentos nas cidades. A população das cidades precisa cada vez mais ser protagonista. Ele deu um exemplo no país dele, na América Central, onde hoje a decisão sobre se uma empresa mineradora implanta um projeto lá, em último caso é a população local que decide. Depois de uma ampla discussão, e aí ele disse, várias cidades do meu país estão contra a mineração, porque estão vendo que a mineração, tal como ela é desenvolvida hoje em dia, sem um controle da sociedade civil, leva à destruição do meio ambiente e das comunidades locais. Sigamos. Como é que o Papa, então, relaciona a ecologia com o bem comum? Ele diz, a ecologia integral, e quando estão falando em ecologia integral, é essa ecologia que comporta ao mesmo tempo ambiental, social, humana, urbana, cultural.
ela é inseparável da noção de bem comum. O que é o bem comum? Não é o bem só meu, é o bem de uma coletividade. E se a gente entende em perspectiva da ecologia, gente, o bem comum não é o bem só para os seres humanos, é também o bem para o rio, para os peixes que habitam no rio, para os pássaros. Olha que coisa bonita que é isso. Ou seja, a gente se compreende como parte de uma grande casa comum, da qual nós humanos temos uma participação especial, mas nós não somos os donos, nem temos o direito de exercitar uma dominação destruidora, que, a longo prazo, vem contra a gente mesmo. E o bem comum exige respeito aos direitos humanos fundamentais e a promoção da paz social. Nesse contexto é que se coloca um tema que foi muito importante, gerado aqui na América Latina, a partir de Medellín, 1968, depois continuado com Puebla, que é o tema da opção preferencial pelos pobres. É uma forma, diz Francisco, para conduzir a uma efetiva realização do bem comum. Seguimos? Último ponto que Francisco aborda é uma questão hoje cada vez mais importante. O bem comum inclui as gerações futuras. A terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. E aí o Papa Francisco deixa uma pergunta. Que tipo de mundo nós vamos deixar para as crianças que estão crescendo? É a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros interessados em oferecer um planeta habitável para a humanidade que vai nos suceder. E aqui uma constatação, que todo mundo tem um pouquinho de bom senso sabe, né, gente? Que o estilo de vida atual, esse que é gerado pela economia de mercado, baseada na produção, no consumo e no descarte, ele é insustentável. A longo prazo vai ser impossível manter o planeta nisso. Vai desembocar em catástrofe. Nós temos que fazer algo. Então, esse é o apelo de Francisco a terminar o tema da ecologia integral. Próximo. Eu queria que, antes de abordar esse tema das tarefas da ecologia integral a partir da Laudato Si, ver as questões e as observações que vocês já postaram aí no chat. Então, eu volto a palavra para o Igor. Se puder, Igor, resumir algumas das questões que as pessoas colocaram. Enquanto isso, você também que está acompanhando com a gente, digita aí também alguma questão que você quer colocar ou um parecer seu a partir do que nós apresentamos. Bom, Afonso, acho que são duas perspectivas aqui. Vou tentar resumir e juntar algumas perguntas. A primeira é sobre essa questão da ecologia e os grandes centros urbanos, que foi colocado aqui que ainda há muito essa separação, né? De que quando a gente fala da questão ambiental, é só a floresta, é só o verde, é só o rio, e a gente não ainda tem uma dificuldade de integrar toda essa problemática urbana dentro das discussões ambientais. Então a pergunta é, na sua opinião, quais são os desafios e quais são as formas de atuação para conseguir integrar essa questão urbana nas discussões socioambientais? Bom, eu acho que aí, a primeira coisa é o seguinte, é muito importante que a gente tenha um grupo de pessoas pensando e atuando. Então, aquilo que se chama pastoral ecológica, ecoparóquias, qualquer forma de organização que haja pessoas pensando e atuando juntas. Não dá para cada um ficar isolado, entenderam? Primeira coisa é isso. Quando as pessoas se nucleiam, estão juntas para refletir, para rezar, para atuar, vem uma pergunta. Como é que está a nossa cidade? Quais são as principais questões de qualidade de vida que diz respeito à nossa cidade?
Aí é preciso que as pessoas escutem umas às outras, pesquisem, entrem no site, entendeu? Para nuclear quais são as questões ecológicas, porque em cada cidade elas são diferentes. Por exemplo, há cidades onde a questão da ecologia urbana passa necessariamente pela implantação de estação de tratamento de esgoto, gente. Nós tivemos uma campanha na Fraternidade sobre isso. E, vocês sabem, o governo Temer fez uma coisa vergonhosa. Alguns meses atrás, suspendeu um processo que estava em andamento, que já estava muito lento, de implantação de saneamento básico em todas as regiões brasileiras. A gente vai a algumas cidades do Brasil, inclusive capitais, você vê esgoto escorrendo, e não só na periferia, não, em pleno centro da cidade, isso é absurdo. Ou então água de chuva que se mistura com água servida de casa. Quer dizer, o tema hoje da estação de tratamento de esgoto é fundamental. E isso se consegue o quê? A população pressionando as autoridades, a prefeitura, os vereadores, o Estado, para conseguir a instalação da estação de tratamento de esgoto. Está vendo? É uma questão urbana. Outra questão urbana, transporte. E é o chamado transporte pendular, que é quanto tempo uma pessoa gasta da casa até o serviço para se deslocar. Veja só, gente, eu não sei, a sua experiência pessoal, você que está me ouvindo, quanto tempo você gasta? Tem gente que gasta 50 minutos, 1 hora. Olha o que é isso, gente. 1 hora e meia. Você gastar 3 horas por dia para se deslocar, isso é um absurdo, isso é um atentado à dignidade humana. Não é verdade? Essa quantidade enorme de carros, a falta de investimento em transporte coletivo, isso tem um impacto para a ecologia humana, mas também tem uma questão para a ecologia do ar, por exemplo. Porque você tem excesso de emissão de gases de efeito estufa que vai impactar no aquecimento global. Eu dei 2 exemplos só, tá vendo? Para algumas cidades, por exemplo, que hoje nós já temos uma quantidade muito grande de idosos, tem uma coisa elementar, gente, que eu já fiz referência antes, é ter calçadas decentes. Isso não é caro para ser feito, mas isso impacta na qualidade de vida. Outra, a arborização. Cada vez que chove numa cidade grande, você vê, tantas árvores caíram. Foi só a chuva que provocou isso? Não. Porque as prefeituras não cuidam das árvores. Aí o que acontece? As árvores estão contaminadas com brocas, com insetos e com outros organismos que corroem as árvores. Aí quando qualquer tempestade que vem, a árvore cai, você olha por dentro, ela está toda bichada. Não existe uma política de manutenção de árvore. E a árvore é fundamental nas cidades para melhorar o ambiente, melhorar o microclima, favorecer a proliferação dos pássaros. Os pássaros comem os insetos. Gente, é uma coisa maravilhosa. Não se pensa nisso. Vocês estão vendo? Então, pensar a cidade, esses pequenos espaços que se criam na cidade para as pessoas poderem brincar, jogar, se divertir. Eu estou dando alguns exemplos, mas você tem que pensar na sua cidade. E, coletivamente, a gente tem que buscar alternativas. E algumas são viáveis. Só uma outra questão aqui, Afonso, para a gente seguir, é sobre o comentário que você fez do rio ter seu direito de existir, o peixe ter seu direito de existir, e que entra um pouco em conflito até na visão antropocêntrica que os não movimentos, mas alguns grupos têm em relação à natureza. Então, por exemplo, tivemos e está acontecendo agora o FAMA, né? O Fórum Alternativo Mundial da Água, que é esse fórum que contrapõe as multinacionais com interesse na privatização da água. E até dentro dos fóruns ainda existe essa discussão, né? Da água como bem comum a serviço do ser humano e da água com seu direito em si, né? Da água em seu direito de existir, do rio em seu direito de existir. Então, qual que é a sua opinião em relação tanto a essa estratégia de privatização quanto a estratégia de grupos, né, de movimentos em contrapor essa ideia que é colocada e essa estratégia que é colocada?
Olha, primeiro eu acho que esses dois elementos que você colocou, da água em si, né, se fala dos direitos dos rios, e da água a serviço de nós seres humanos, são duas perspectivas complementares. Elas são diferentes, são complementares. Ao mesmo tempo que a gente respeita, e aí o Papa Francisco fala no Laudato Si, cada criatura tem valor em si mesmo, mas ao mesmo tempo a gente leva em conta a utilidade que ela tem para nós. Eu percebo que se a gente considera simultaneamente as duas coisas, não tem problema nenhum. A gravidade da privatização da água, gente, é porque são grandes grupos econômicos que já têm um movimento em andamento. Eu me recordo no Fórum Social Mundial de 2001. Eu escutei uma palestra do Petrella, um italiano que é especialista nisso. É impressionante esse negócio. E como está crescendo cada vez mais. Vocês querem ver uma coisa muito simples? Até uns anos atrás, você ia numa casa de família, o que você encontrava sempre? Filtro. Não era verdade? Filtro. Bebia água do filtro, ou então botava água do filtro na geladeira. De repente, gente, começam a aparecer aqueles galões de água, e o que acontece? As grandes empresas que produzem água privatizada, né, que tem a licença, a outorga para isso, conseguem botar na nossa mente que a água filtrada é perigosa. E não é. Quer dizer, qualquer cidade que tenha uma estação de tratamento de água decente e que tenha mananciais de qualidade razoável, a gente devia tomar água. Há lugares do mundo que nem filtro tem. Você vai na Itália, por exemplo, o pessoal bebe água da torneira. Então, vocês viram como é que é? De repente, a gente se condiciona que tem que tomar água daqueles torneizões. Aí descobre o quê? Que aquelas grandes coisas de 20 litros d'água também estão contaminadas. Não é mesmo? Então, você vê, a gente beber água filtrada e zelar para que a água da nossa cidade tenha qualidade. Bom, esse aqui. Eu queria responder uma questão aqui que apareceu já aqui no fórum, que eu estou lendo aqui, que é a questão da espiritualidade e da ecologia. Eu acho que o caminho para a gente conscientizar as pessoas sobre o cuidado com o planeta passa por duas coisas. E a Laudato Si coloca isso com muita clareza. Onde está ali, Igor? Você pode minimizar o quadro aí do PowerPoint? Isso. E põe a gente que está conversando em tamanho maior, porque eu acho que aí a gente consegue transmitir melhor o que a gente acredita. Olha, o seguinte. Uma é o encantamento. O Papa Francisco, várias vezes da Laudato Si, fala da beleza, do encantamento. Eu escrevi um artigo sobre isso, eu fiquei impressionado ao pesquisar a quantidade de vezes que o Laudato Si ele fala em encantamento, beleza. Por quê, gente? Porque é o caminho do coração. E a gente, ao ver uma noite de luar linda, tomar banho numa cachoeira, a gente se sente em sintonia, a gente se sente parte da Terra. E não só isso. Suscita aquela atitude espiritual que é tão forte nos Salmos. Louvar a Deus. Vocês já perceberam quantos Salmos se louva a Deus pela beleza da criação? Ao mesmo tempo que se louva a Deus pela atuação libertadora. Tem alguns Salmos que são Salmos que fazem evocação à libertação e à criação. As duas coisas em movimento. Então, eu penso que essa experiência do encantamento, da sintonia, da comunhão com o ecossistema, e isso desemboca numa atitude de gratidão e de louvor a Deus. Então, a oração de louvor, de agradecimento. E a segunda coisa é a indignação. Aquilo que a gente aprende ao ler o livro dos profetas. Os profetas são homens indignados com aquilo que eles veem de injustiça e de destruição. Ao mesmo tempo, nós precisamos cultivar um encantamento diante da beleza, mas também uma indignação diante da destruição do ecossistema e dos seres humanos também. E como diz aí a Carmen,
isso leva a gente a superar aquela ideia de que nós dominamos a natureza e a gente passa a alimentar uma atitude de comunhão. Estou vendo aqui uma observação do Rômulo, que dizendo que a ecologia integral é uma chave para nos aproximarmos dessa questão. E aí ele lembra como o nosso tempo tem uma tendência à violência, ao discurso do ódio. É isso mesmo. Vocês percebam, e aí o Papa Francisco fala na encíclica, que Francisco de Assis é um exemplo para a ecologia, porque em Francisco de Assis estão presentes essa atitude de louvor, de gratuidade, um cuidado com os pobres e a promoção da paz. Promoção da paz. Afonso, só um comentário mais técnico aqui para que todos consigam receber os comentários e para até o Afonso receber automaticamente. Eu preciso que o pessoal mude aqui onde que escreve de todos os palestrantes para todos os palestrantes e participantes. Assim, o Afonso também recebe. Senão, só eu que recebo os comentários. E agora, na continuidade, eu penso que a gente pode tentar algo novo, porque o Afonso gosta muito dessa interação, né, de perguntas, de comentários. No final da apresentação, a gente pode tentar abrir algumas falas e comentários por áudio. Então, no aplicativo ainda eu não tentei ainda, mas eu acho que a gente consegue. Então, para quem quiser comentar, clica nesse botão que está escrito levantar a mão, que no final eu consigo ir ativando um por um para não ficar confuso com áudios. Então, quem quiser algum comentário, clique em levantar a mão, que no final a gente abre um pouquinho para comentários e discussões. Então, desculpa, Afonso. Tá bom, eu estou lendo aqui a referência, que é a Zezé, que está aí sintonizado com a gente e que foi protagonista de um grupo chamado Fraternidade de Vida lá em Vila Velha. Um abraço especial para esse grupo que tem encarado com seriedade a questão social e ecológica e seguramente acredito que muitos de vocês também que estão nos acompanhando aqui. Igor, então vamos retomar aquele aspecto lá uma colocação lá isso, as tarefas da ecologia integral a partir do Laudato Si. Vamos lá. Eu penso que não só para a teologia, aqui eu estou falando da teologia, mas estou pensando também na catequese, na evangelização, da mesma forma como a ecologia está propondo para a gente a ecologia integral, porque ela leva em conta vários aspectos, a mesma coisa tem que acontecer com a nossa maneira de pensar a fé e de viver a fé. E aí eu penso, uma ecologia integral, ela leva a gente a, simultaneamente, desenvolver atitudes pessoais e gestos coletivos. Porque vocês veem, há uma tendência na igreja, não só na igreja católica, também nas igrejas protestantes hoje em dia, de dizer, é você, Jesus quer salvar você vai conseguir, é só você. Raramente se fala em nós. Já perceberam isso? É uma coisa assustadora. Gente, isso é uma traição ao cristianismo. Porque o cristianismo é a boa nova para o coração de cada ser humano, sem dúvida, mas é também uma boa nova para a comunidade. Não é à toa que Jesus chama 12, mais as mulheres, mais 72, porque ele não vai sozinho. E a dinâmica do evangelho é da gente construir comunidade. Então eu penso que tanto pensar a fé, a teologia, quanto aí os processos de evangelização, e isso está profundamente ligado com a ecologia integral, é relações. Você vê como é que uma coisa que parece não ter nada a ver com a outra, mas impacta. Pensar em ecologia integral, tudo está interligado, leva a gente, por exemplo, quando está promovendo a catequese, entender que a catequese não é aulinha de religião, pelo amor de Deus. É possibilitar a experiência de iniciação à fé para as crianças e adolescentes.
Isso exige o quê? Circularidade, ligação da fé com a vida. Entendeu? Isso é fundamental. Passamos aí, próximo item. Outra coisa que eu insisto que é muito importante é incorporar a sustentabilidade em todas as instâncias eclesiais. Vai fazer uma festa junina, nós temos que pensar qual é a quantidade de resíduo que a gente gera na festa junina. É possível a gente reduzir a geração de resíduo? O que a gente pode fazer para reaproveitar material numa festa junina? Estão entendendo? Tem algum jeito para evitar aquela quantidade enorme de copo plástico que a gente joga fora? Temos que ser criativos para essas coisas. Nossas igrejas, nossos templos, têm um teto enorme. E a água da chuva cai e vai embora. Aqui em Belo Horizonte tem uma paróquia que já há muitos anos atrás fizeram uma coisa muito simples. Recolheram a água de chuva que vem do teto do telhado da igreja e ajuda a molhar o jardim. Não se usa água tratada para isso, se usa água de chuva. Pô, gente, coisa tão simples, não é verdade? Quando se faz uma reforma, uma construção, tem que se olhar o aspecto do ecodesign, né? Janelas amplas para ventilação, para iluminação. Quer dizer, você leva em conta a sustentabilidade nas todas as coisas que a gente faz, onde a gente está, nos espaços, né? Você entra num espaço eclesial e começa a perguntar o que pode ser mais sustentável aqui, ou o que é insustentável e precisa ser modificado. Depois, eu já falei, essa simultaneidade das atitudes pessoais, ações coletivas, gestão institucional, políticas socioambientais, quer dizer, não é uma coisa depois da outra, é o simultâneo, gente. Entendeu? Cada vez mais. E o Papa Francisco fala isso de maneira belíssima. Ele diz, gente, nós precisamos cultivar uma alegria sem que renegue esse consumismo maluco, mas, ao mesmo tempo, nós temos que entrar em processos coletivos. Cada vez mais a gente precisa fazer isso. Mesmo que sejam poucas pessoas, mas essas pessoas são fermento na massa. São pessoas que iluminam. E vocês, eu acredito que estão aqui hoje nesse debate, é porque vocês fazem parte desse grupo. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Depois, gente, a ecologia exige da gente um diálogo efetivo para além da igreja, com instâncias da sociedade civil. Eu penso nas campanhas das fraternidades, né? Alguns lugares onde eu fui, ano passado, por exemplo, trabalhar o tema dos biomas, fiquei tão feliz em ver que alguns lugares o pessoal já tinha planejado isso. Trazer pessoal do movimento ecológico, trazer gente que está ligado à agroecologia, descobrir quais são as sementes daquele ecossistema e daquele bioma, para as pessoas poderem plantar flores, arbustos e árvores daquele ecossistema. Aí vão buscar instituições que têm esse conhecimento, então cada vez mais isso vai ser muito importante. E aí, essa dimensão, alguém até colocou isso, vi aí nas observações, no chat, é resgatar a dimensão social da fé cristã. Eu penso que isso é uma tarefa hoje fundamental. Ao mesmo tempo que Jesus nos chama para comunhão com Ele, Ele nos chama para uma comunhão cada vez maior entre os seres humanos e dos seres humanos com o solo, a água, o ar, os animais, a nossa casa comum. Queria sugerir agora que nós abríssemos o áudio para outras pessoas que queiram falar. Excelente. Deixa eu tirar o compartilhamento. Quem tem a mão levantada aqui, a Maria José está com a mão levantada. Se mais alguém tiver interesse, clica em levantar a mão, porque é assim que eu consigo ver quem gostaria de falar. Então, eu vou habilitar a fala da Maria José, e Maria José vai aparecer uma mensagem aí na sua tela. Então, você clica em sim e habilita o seu áudio. Vocês devem estar lendo, é só um detalhe, né? O que está aparecendo no chat, observações interessantíssimas aqui, estou lendo, né, da Rita, do Dirceu, do Celso. Acho que é isso mesmo, gente.
Não vou repetir porque todo mundo está podendo ler, né? Mas acho que vocês pontuaram bem onde está a questão. Ô, Maria José, apareceu a mensagem na... A minha câmera está desligada. Apareceu a mensagem Será que aí? sou eu, Zezé? Ótimo. Não tem outra Maria José. Oi, Zezé, boa noite. Diga, minha irmã. Ô, seu microfone está fechado, Zezé. Ou não sei se é o Igor que controla isso. Não, eu deixei habilitado. Aí, agora sim. Não, ela está aparecendo fechado, viu? Ah, sim. Então, enquanto a Maria José vê se consegue ativar o microfone dela, só um comentário, ô Afonso, que eu achei muito interessante na sua fala, quando se diz sobre os processos coletivos, é que a nossa intenção com esses cursos é realmente para que essa mensagem seja levada para as comunidades locais, para as paróquias, para os grupos. Então, dos gestos concretos desse grupo, que é uma proposta, é que durante o Dia da Terra sejam feitas ações, né? Que seja ação formativa, que seja alguma ação concreta na sua paróquia, na sua comunidade. Então, a gente já tem o site pronto com muitos materiais de subsídio, né, para esse Dia da Terra. Então, só um comentário para lembrar que esse curso ele é um meio, né? Ele não é um fim, ele é uma forma da gente criar esses laços, né? Esses contatos para que se transformem em ações concretas, em gestos concretos. Então, aqui o Antônio Marmo, ele pediu fala, então, Antônio, eu vou permitir sua fala e você tem que habilitar aí no seu aparelho para o seu microfone ficar ligado. Está habilitado. Alguém me ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo. Ok, então vamos lá. Primeiramente, eu queria cumprimentar o irmão Afonso aí pelas palavras, acho muito interessante. O ano passado eu fiz um curso de gestão ambiental aqui no Vale do Paraíba, promovido pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. Então, foi uma experiência muito importante, porque eu tive oportunidade de ter aulas com especialistas ligados ao meio ambiente, à questão da água, aos recursos hídricos da região, e as nossas aulas geralmente eram em meio à Mata Atlântica e próximo das nascentes. Foi uma experiência muito rica. E hoje eu tenho compartilhado isso, principalmente na escola, porque eu sou professor, e eu trabalho com a educação ambiental na escola em que eu leciono. Eu gostaria muito de poder compartilhar o meu conhecimento com a comunidade da igreja, por exemplo. Mas o que eu vejo, por exemplo, aqui em Taubaté, é uma igreja muito fechada ainda para essa questão ambiental. Quando foi colocada a questão da pastoral ecológica, para mim foi uma grande novidade, porque foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Então, eu vejo assim que os religiosos, os padres, o clero, de maneira geral, eles se preocupam muito pouco com essa questão. Então, a impressão que dá que muitos talvez nem tenham um conhecimento a respeito da encíclica Laudato Si. Logo que foi publicada essa encíclica, eu já comecei a estudar, a ler alguma coisa sobre ela, e um dia eu fui em Aparecida, e visitando uma livraria lá, eu tive a oportunidade de comprar essa encíclica. E até no curso de gestão ambiental que eu fiz o ano passado, também eu cheguei a comentar isso com alguns alunos. E, enfim, eu acho assim que o grande desafio da encíclica do Papa é fazer com que ela se torne uma cartilha para os religiosos, porque a impressão que eu tenho aqui na minha cidade é que muitos não têm conhecimento, porque praticamente não falam nada, falam muito pouco a questão
ambiental. Somente alguns conventos franciscanos que eu vou à missa aos domingos, às vezes os padres fazem alguma alusão à questão ambiental. Fora isso, absolutamente nada. Eu encerro minha fala aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Antônio, você situou bem. Acho que o que você falou deve ter ecoado em muita gente que também está acompanhando. Não é verdade? A situação é generalizada. Ou seja, a questão ecológica hoje é uma questão tão importante para a humanidade, mas ela continua sendo uma questão que parece secundária. E não é, ela é decisiva para o presente e para o futuro da humanidade e dos outros seres também. Então, gente, a gente tem que continuar arregaçando as mangas, trabalhando, desenvolvendo a criatividade, e acho que é muito interessante a gente fazer algumas ações coletivas de impacto, de campanha, que tenha impacto na cidade ou no bairro, entenderam? Para isso, nós precisamos desenvolver mais isso. Essa capacidade daquilo que a gente faz ter repercussão. Além da difusão nas redes sociais, né? Faz parte, eu acho, na necessidade que hoje a gente tem de expandir essa questão, para que ela se torne algo que toque o coração da gente, que mova as nossas mãos para ação. Ô, Afonso, a gente tem mais um pedido de fala. A gente poderia abrir mais essa fala e a gente volta para a apresentação e abre no final. Pode ser? De novo? Eu queria lembrar aí a colocação que a Cristina está fazendo aqui, né? Como os pequenos gestos são importantes. Eles fazem a diferença, não é verdade? Uma garrafinha de plástico que você evita de usar, multiplica por tantas, você vai ver a diferença. E essas coisas são importantes. A gente tem que valorizar as ações individuais. E às vezes a gente também não dá conta, né, gente? Nós também não somos perfeitos. Então, às vezes, a gente mesmo se dá na conta e percebeu, poxa vida, eu posso agir diferente, mas não dou conta por enquanto. Mas a gente caminhar e ajudar as pessoas a mudar de atitudes. E combinar sempre as ações individuais com aquelas que são coletivas. Elas são muito importantes. Por exemplo, você andar de bicicleta é legal, mas a gente promover um passeio ciclístico para os jovens andarem de bicicleta, ver a importância da bicicleta e, à medida que está andando, percebe que falta espaço para a bicicleta na cidade, todas as duas coisas são importantes. Quem que vai falar? Excelente. Agora eu abro a fala para o Breno. Breno, você vai receber uma mensagem aí no seu aparelho e você coloca em permitir para o seu microfone ativar. Já está aberto, Breno, pode falar. É Breno ou Bueno? Bueno, desculpa. É Bueno. Porque meu nome é Floriano Bueno. Ah, sim, eu li errado aqui. Mas está tudo bem. O que eu queria dizer é assim, eu faço parte de uma ordem religiosa secular, da Ordem Franciscana Secular, da UFS. E assim que essa encíclica foi colocada para nós tivemos a impressão desse... É um livro, né? Da Laudato Si, e nós distribuímos isto, cada um dos nossos irmãos da ordem recebeu essa encíclica para estudar e discutir. E eu acho também que isso é importante nesses grupos, né, pastoral, inclusive a Ordem Franciscana Secular, que ela é enorme, ela tem uma população muito grande no Brasil e no mundo, mas nós temos um número muito grande de franciscanos. É um número maior de franciscanos que existe, além das ordens, da primeira ordem, da segunda, né, e da terceira ordem regular. Mas a ordem secular ela é muito grande. E eu acho que se nós também trabalharmos pela ordem franciscana secular, discutindo mais essa Laudato Si, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa divulgar mais, que a gente precisa se empenhar mais, nós vamos também poder conseguir um bom resultado.
Então, assim, nós precisamos procurar, através desses grupos, divulgar e poder desenvolver todo um trabalho, assim como vocês estão fazendo agora, que nós estamos discutindo nessas conferências, mas essa possibilidade da gente poder dar maiores esclarecimentos, inclusive buscar o maior envolvimento através desses grupos, e principalmente da Ordem Franciscana Secular, eu sinto que isso vai poder colaborar muito, porque nós temos a Ordem distribuída pelo Brasil inteiro. Muito boa dica, viu? Espero que vocês realizem isso. Alguém está sugerindo aí, a Dalva, né? Que é jogar o pó de café, as cascas, o pó de café na terra, aumenta a fertilidade do solo. Sabe que eu tenho experimentado isso de vez em quando? Eu jogo o pó de café num lugar para ver se as plantas vão crescer com ela. Gostei da dica, viu? Ô, gente, eu queria lembrar uma coisa aqui. Eu produzi para século XXI 9 pequenos vídeos sobre a Laudato Si. Cada um deles tem mais ou menos 9 minutos, 9, 10 minutos. Se alguém de vocês quiser fazer o curso pela século XXI, pode fazer, mas vocês também podem ver esses vídeos, gravar e usar como motivação para a reflexão das pessoas. Eu pensei nisso como algo para estimular o trabalho, entendeu? Então, eu vou mandar depois para o Igor, ele vai socializar para vocês os links, que eu espero que estejam todos funcionando, que vocês podem clicar ali e ver, e depois com esses programinhas que a gente tem, podem gravar e reutilizar. Tá bom? Ô, Moraes, você prefere que a gente volte para... A gente finaliza o PowerPoint e depois abre para conversa de novo? O que você prefere? Olha, nós só temos 5 minutos, né? Isso. Talvez estendendo 5 minutinhos e a gente consegue. Abre mais umas 2 lâminas aí para a gente ver. Ah, tá ok. Tem mais um aí, não tem? Vai lá. Okay. Não, acabou. Ótimo. Pronto. Então é sinal de que é isso mesmo. Tá? Ô, gente, então vocês percebam que esse método do Ver, Julgar e Agir, ele é simultâneo também. Por quê? A gente vê, depois confronta com a nossa fé, com a Bíblia, com a palavra do magistério da igreja, age, e ao agir a gente consegue ver mais. À medida que você vai agindo, a nosso olhar vai abrindo também. Aí a gente coloca isso nas mãos de Deus, confronta com a palavra de Deus, parece que a nossa mente abre. E aí a gente vai experimentando algumas coisas. E há muitas práticas bonitas no nosso país. Não só no nosso país, viu, gente? Em outros países também. Esse painel que eu participei no Fórum Social Mundial semana passada, eu fiquei impressionado. Em países da América Latina, Guatemala, Equador, Porto Rico, eu fiquei impressionado com tanta coisa bonita. E algumas experiências parecidas com a nossa. Por exemplo, estavam lá contando todo o processo que eles têm feito para resgatar as chamadas sementes crioulas, né? As sementes que não são transgênicas, as sementes que podem ser reproduzidas. Em vários países estão fazendo isso. Isso é uma coisa linda, não é, gente? Coisa fundamental. Hortas urbanas que hoje têm se espalhado em vários lugares do mundo, no Brasil e em outros lugares também. E à medida que a gente vai introduzindo essas novas práticas, a gente vai sentindo o sabor, a gente vai sentindo que a nossa causa, que aquilo que a gente acredita, não é uma utopia que não se realiza. Ela vai se realizando, não como a gente queria, mas a gente vai dando passos. Eu acho que isso tem que alimentar a nossa esperança. Que o novo céu e a nova terra que Deus nos promete, a gente vai semeando fragmentariamente e vai colhendo também. Né? Como diz o Salmo, quando a gente semeia, semeia chorando. Mas quando colhe, colhe com alegria. Né? É isso mesmo. Aqui, só para a gente finalizar, uma última pessoa que pediu foi o Jefferson, pediu fala. Ô Jefferson, eu vou habilitar seu microfone e você ativa aí no seu aparelho.
Pronto, tá? Seu microfone está ativo, pode falar. Jefferson, eu acho que Alguma coisa aconteceu. eu acho que o seu microfone deve estar com algum problema, então depois se você puder mandar por escrito aqui e a gente consegue repassar aqui pro Murá. Ok. Meu irmão, vamos caminhando para a gente encerrar então, né? Isso. Eu sugiro que vocês depois tenham acesso a esse material, conversem em grupo, tá certo? Eu vou mandar, então, isso já está enviado por Igor, e depois eu vou mandar os links e também aquele capítulo 10º daquele livro que nós escrevemos, Sinivaldo, eu e mais um monte de gente, sobre o Laudato Si, que são algumas sugestões de práticas, de campanhas e processos que podem ser desenvolvidos nos espaços eclesiais, tá bom? É o Casa Comum, Nossa Responsabilidade? Rapaz, eu não lembro. Sim, é esse. Eu não lembro mais. Eu vou mandar o link pro pessoal do grupo. E esse curso, né, ele é de 3 chamadas, uma por semana, mas durante a chamada a gente propõe algumas reflexões. Então, a reflexão dessa semana vai ser o seu artigo que você publicou e me mandou por e-mail. Então, a gente envia esse arquivo para cada participante para que ele faça essa reflexão até a próxima chamada na quarta-feira que vem. Então, Afonso, já finalizando, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de contribuir com a gente com esse curso de animadores Laudato Si, e que seja uma das primeiras ações, né? Não é a primeira vez que a gente tem contato, a gente sempre encontra em alguns espaços, mas que a gente continue esse relacionamento, que você continue contribuindo com esses nossos grupos, que é de extrema importância, tanto a temática, quanto ter pessoas para nos ajudar a direcionar, a refletir e a atuar em relação ao cuidado da nossa casa comum. Lembrando aos participantes que a gente grava essa conferência para os que não puderam participar online, então ela fica disponível, o link disponível só para quem se inscreveu e não pôde participar. Hoje a gente teve um problema muito grande com a questão de energia, né? Eu acho que metade do Brasil mesmo. Ficou... Norte e Nordeste, foi mesmo. Isso, grandes regiões aqui do Brasil ficou sem energia, então a gente vai disponibilizar essa gravação e fiquem atentos aí nos e-mails que amanhã a gente já tem a gravação e os próximos passos do nosso curso. Então, obrigado, Afonso, novamente, obrigado a cada um. Prazer enorme, estou lendo aqui os retornos que vocês estão dando, muito obrigado. E quando a gente soma, multiplica, né? É a lição da multiplicação dos pães, não é verdade? Deus multiplica, o pouquinho que a gente faz, Deus multiplica. Então, que Deus abençoe vocês também, onde vocês estiverem, com os grupos de vocês, para a gente levar avante essa causa tão bonita. A Laudato Si termina com o Papa Francisco dizendo: Deus não nos abandona. E que a preocupação para a gente cuidar dessa terra não tire da gente a alegria e a esperança. Eu acho que é isso. Tá bom? Boa noite para vocês. Grande abraço. Boa noite, muito obrigado. E a gente continua caminhando juntos. Paz e bem. Até mais. Paz e bem.